Bom, boa noite a todos. É uma honra poder participar aqui junto com o pessoal da MJ Pop e com o pessoal da Visão Mundial e com o professor que tem essa participação tão enriquecedora no tema. Meu nome é Marina Weitzman, eu sou representante da Publicai, empresa júnior de gestão de políticas públicas da UNB. E o nosso intuito é preparar os estudantes para o mercado de trabalho da forma mais facilitadora possível, possibilitando eles diversas capacitações para eles chegarem o mais preparados possível no mercado de trabalho. E também que a gente possa devolver um pouco tudo que a gente aprende na Universidade de Brasília para o mercado. E, bom, como eu já falei, muito grata em poder participar de um debate tão enriquecedor, de um tema que é tão relevante esse ano, que é um ano tão caótico para todo mundo, né? 2020 foi realmente um ano que me surpreendeu de todas as formas, e agora é extremamente relevante a gente poder conversar com pessoas que entendem do assunto sobre as eleições municipais da forma mais didática possível, do A ao Z, literalmente. Hoje, como participantes, nós temos a Fernanda Natasha, que é professora adjunta de Políticas Públicas do Departamento de GPP e do Programa de Pós-Graduação de Educação da Universidade de Brasília. Ela também é co-líder do Laboratório de Pesquisa sobre a Ação Pública para o Desenvolvimento Democrático, doutora em Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional pela UNB também, mestre em Sociologia Política pela Universidade Federal de Santa Catarina, graduando em Relações Internacionais pela Unesp, e também Leandro Graz, deputado distrital pela Rede Sustentabilidade, sociólogo, professor, doutorando em políticas públicas, mestre em desenvolvimento sustentável na linha de educação para gestão ambiental também pela UNB, gestor cultural pela UEI, bacharel em sociologia e licenciado em ciências sociais também pela UNB. E o professor Marco Antônio Teixeira, que já estará acompanhando a gente, pesquisador do Centro de Estudos de Administração Pública e Governo da FGV, mestrado em Ciências Sociais, doutorado em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo, professor adjunto e pesquisador do Departamento de Gestão Pública junto à Escola de Administração de Empresas da FGV. Então, são pessoas com experiência no assunto que estão aqui para falar com a gente da forma mais didática possível como que vai acontecer as eleições esse ano, como que a pandemia vai afetar, como é a participação jovem nisso tudo, o que a gente pode fazer no meio dessa caoticidade toda, né? E, bom, agora eu vou começar passando a fala para a Fernanda Natasha, para ela explicar um pouquinho mais para a gente sobre isso e a experiência dela sobre também. Obrigada, Marina. Eu queria começar essa fala agradecendo demais, então, a empresa Júnior de Gestão de Políticas Públicas, a Publicai, né, na pessoa da Marina, também da Michele, da Gabriela, que fizeram um convite. Para mim é uma satisfação estar aqui com vocês. A Publicai, ela é, de fato, um espaço de protagonismo juvenil, né, onde os estudantes eles têm essa possibilidade de desenvolvimento de parcerias e de desenvolvimento de competências. Então, é muito legal perceber essa coerência na promoção de pautas referentes à juventude nas eleições municipais desse ano. Eu estava aqui conversando, né, com os colegas, estou muito feliz de partilhar esse diálogo com o meu colega de pós-graduação, né, com o querido deputado Leandro Graz, com o querido colega Marco Antônio, também com o Reginaldo lá da Visão Mundial, e aí a gente estava, de certa forma, percebendo, né, como muitas vezes se entrelaçam, então, os temas de direitos humanos e os temas com referência às juventudes, né? Uma capacidade aí muito, muito forte, né, dos nossos jovens de perceberem a necessidade da defesa desses temas e como isso não fica, né, restrito a uma esfera federativa e atravessa, então, as diversas esferas federativas para chegar, né, à esfera municipal. Nos interessa também perceber que uma diferença que temos aí com relação ao processo contemporâneo, né, ao processo de eleições de 2020, como todo mundo sabe, é o isolamento social, né, devido à pandemia do novo coronavírus, e como isso desperta novos repertórios de engajamento cívico, né, novas maneiras de se realizar a participação política, que tem muito a ver com as dinâmicas da democracia digital, e é justamente um espaço, né, no qual os jovens eles têm uma certa fluência maior, né, do que pessoas em outros ciclos de vida. Então, o município é o lugar, né, é o local onde as políticas públicas acontecem,
tem suas competências específicas e é merecedor, sim, da nossa atenção para se perceber a elaboração e a viabilização das políticas públicas. Eu tinha encaminhado para os organizadores uma apresentação, não sei se foi possível. Sim, já estou compartilhando aqui. Obrigada, Marina. Massa, muito obrigada. E aí, o que eu combinei com os estudantes que me convidaram, né, com as estudantes que me convidaram, é que eu poderia trazer um pouquinho, né, dessa discussão sobre participação política e intersetorialidade para se pensar os desafios do município no campo da gestão de políticas públicas e também desse processo, né, da escolha de governantes, do processo eleitoral. Pode passar, por gentileza. Pode passar? Obrigada. Então, uma forma de estruturação desse diálogo é a gente pensar nas políticas públicas, nos direitos, na gestão e na democracia. A gente pode passar. A gente pode estabelecer as políticas públicas como algo muito maior do que um conjunto de técnicas, né? Que muitas vezes vem sendo abordado a partir de uma lógica sequencial, no qual se inicia, né, fazendo uma formulação de agenda, depois se tomam decisões, em seguida se implementam essas decisões e aí se avaliam. Tudo isso muitas vezes acontece ao mesmo tempo, né? E aí, uma maneira bem bacana da gente pensar as políticas públicas é como um modo de operacionalização de direitos. Então, as políticas públicas, elas são estabelecidas, né, em conjunto entre governo e sociedade para conseguir dar conta dessas demandas societárias, né, que foram, por sua vez, estabelecidas enquanto direitos, sejam eles sociais, ambientais, culturais, civis ou políticos. E aí, as políticas públicas, elas existem para que a gente possa resolver problema público. Né? Isso seria o modo mais virtuoso da gente olhar para as políticas. E essa resolução de problemas públicos, ela só pode ser dada, então, a partir do reconhecimento de quais são as demandas da cidadania. O reconhecimento das demandas da cidadania, portanto, né, é exigente de processos de participação política, para que seja possível auscultar, né, quais são as necessidades das pessoas, como que essas pessoas que experimentam a vida e experimentam no local, experimentam nas municipalidades, né, como que elas estão convivendo com problemas que precisam, então, ser solucionados. Eu gosto muito da metáfora que um autor francês chamado Miller e um outro autor chamado Joubert criaram, a metáfora do Estado em ação. As políticas públicas seriam, então, a viabilização de um Estado, né, que serve aos seus cidadãos, que age, né, para que os seus cidadãos tenham aí suas capacidades de vivência mais bem atendidas. E elas são, sem dúvida, resultantes dos valores, das visões de mundo que estão vigentes na sociedade naquele determinado momento. Né? Então, as políticas públicas, elas têm uma dinamicidade e elas têm uma certa possibilidade de mudança de acordo não apenas com as necessidades, mas, de fato, né, com a cultura ou com a maneira como as pessoas percebem os seus problemas e percebem o que seria o adequado para resolvê-los. Ora, uma capacidade de reconhecimento da complexidade do social, né? Então, exigindo a resolução de problemas com respostas também complexas, e ora, né, tentando, e a gente está convivendo muito com isso contemporaneamente, né, tentando resolver questões complexas a partir de métodos bastante simples e que muitas vezes não dariam conta. As práticas das políticas públicas, elas são sempre exigentes de recursos, né? Sejam eles financeiros, sejam eles institucionais, e são exigentes de capacidades de procedimentos coordenativos. Então, é por isso que quando a gente fala de políticas públicas, a gente também fala de gestão dessas políticas públicas, não é à toa o nome do nosso curso da Universidade de Brasília. Né? Vamos falar um pouquinho de direitos, pode ir para a próxima. Quando a gente pensa em direitos, a gente pensa com e além da letra da lei. Né? Os direitos, eles são justamente as normas que vão se estabelecer como modos, né, de demonstrar quais são aqueles valores que estão vigentes na sociedade e que permanecem vigentes, né, que têm uma certa perenidade.
O conteúdo dos direitos, ele vai se relacionar às capacidades da sociedade civil de fazer pressão para que o Estado responda às suas necessidades, né? Ou então vai se relacionar à capacidade de determinados setores sociais que conseguiram, então, colocar os seus olhares, as suas demandas e seus interesses, né, enquanto letra da lei. Então, são projetos políticos e são modos de ser e estar no mundo também que vão alicerçar os direitos, eles não nascem do nada, eles nascem das coletividades, né? E nos contextos das políticas públicas, os direitos e os instrumentos da política pública, eles podem tanto oportunizar, né, que a gente gere processos de mudança, que a gente solucione os problemas públicos, como eu falei antes, como eles podem restringir ou inviabilizar determinados elementos. Então, a gente tem aí, né, justamente instrumentos que tanto constrangem como oportunizam a ação pública. Pode passar. A gestão pública, por sua vez, né, muitas vezes ela é percebida a partir de uma noção de ordem, a partir de uma noção de controle e organizada a partir de lógicas de fragmentação. Essa noção de ordem, de controle ou cartesiana da fragmentação, ela corresponde a muitos espaços e ambientes nos quais se promove a gestão pública, mas, de fato, né, não precisa ser assim. Então, a gente pode compreender que a gestão é uma ação coletiva. Ninguém gere apenas a si mesmo, né? Muito especialmente quando a gente fala de gestão pública, a gente está falando desses processos interacionais nos quais múltiplos atores se relacionam e fazem coisas. Então, a gestão ela vai ter a ver com competências e habilidades de liderança, e aí a gente pode estar falando de uma liderança autoritária ou de uma liderança mais aberta, democrática, mediadora. Né? A gestão pública ela também pode ser traduzida, né, por processos de governança permanentes, e aí esses processos de governança, eles são o paradigma vigente da gestão pública na contemporaneidade e justamente reconhece, né, que os atores da gestão, eles não são meramente aqueles atores que fazem parte do Estado, mas contemplam também atores que fazem parte da sociedade. E aí uma gestão deliberativa é uma gestão ou participativa, é uma gestão que reconhece, então, essa possibilidade dialógica entre Estado e sociedade civil e outros atores, como são aqueles atores de mercado também, né? E a gente não está falando mais, né, há muitos anos, de um Estado que decide de costas para a sociedade ou de uma sociedade que só existe para negar o Estado, né? De certo, a gente está falando de processos interacionais entre Estado e sociedade e da possibilidade de construção de instrumentos de ação pública e de construção de direitos mesmo, né? Que articulam técnicas e sentidos que estão vigentes pela coletividade. Pode passar. A gente está alargando, então, a noção de política pública para além da técnica, a noção de direito para além da lei, alargando, né, a noção de gestão para além da fragmentação, e a gente vai, apesar dessa ser uma discussão sobre eleições, né, mas a gente vai também alargar a noção de cidadania para além do método de escolha de governantes. E quando a gente alarga a noção de cidadania para além do método da escolha de governantes, a gente não está dizendo que a representação política convencional não é importante. A representação política convencional, ela é o fundamento, né, da maneira como a gente articula o sistema político e de como a gente articula a lógica democrática nas sociedades contemporâneas. O que é possível é a gente perceber que, junto com esse método de escolha de governantes, existem outras ferramentas e modos, né, de se participar da construção das políticas públicas em contextos democráticos. Então, a participação, geralmente, né, na literatura da ciência política, ela se remete à abrangência da quantidade de pessoas que pode dizer, né, a vocalizar quais são as suas demandas. A deliberação, às vezes a gente fala, né, de democracia deliberativa, democracia participativa, de processos deliberativos e de processos participativos. A deliberação, por sua vez, ela tem a ver com a qualidade da orientação da ação pública.
A deliberação, ela tem a ver com o argumento que é estabelecido dentro de um contexto democrático. Então, quando a gente está falando, né, de uma democracia num sentido bastante radical, a gente exige que haja arranjos participativo-deliberativos. Então, existe o processo representativo convencional, né, que se materializa nas eleições, e existe ainda a exigência do estabelecimento de lógicas participativo-deliberativas, como são aqueles arranjos que estão estabelecidos, por exemplo, nos conselhos e conferências de políticas públicas. Eles estabelecem, né, possibilidades de construção de caminhos em coletivo, e permitem que a gente possa vincular a diversidade de projetos políticos, de demandas e de modelos de desenvolvimento que não necessariamente são aqueles modelos de desenvolvimento que estão vigentes, que estão estabelecidos na sociedade. Os jovens, eles são aqueles sujeitos que geralmente exigem, né, a garantia de direitos e exigem mudança para que essa garantia de direitos seja efetiva. E aí, quando a gente está falando, né, de modelos de desenvolvimento, a gente está falando muitas vezes de desenvolvimentos alternativos, né, nos quais, por exemplo, lógicas pautadas pela agroecologia têm lugar, né, ou lógicas pautadas por demandas de direitos humanos, de equidade, tomam lugar. Então, democracia tem muito a ver com sentido, né? Democracia tem muito a ver com esse desejo que é compartilhado por uma coletividade. E a parcela da juventude da população brasileira, ela não é mais tão relevante como era em 1980, nós éramos um país jovem, né? Hoje nós somos um país adulto, e em 2050 seremos um país idoso. Mas ainda é uma parcela absolutamente relevante da população brasileira e das populações municipais. Então, quando a gente está falando de fundamento ético, né, a gente está falando do tipo de orientação que se deseja nos programas governamentais que são apresentados, então, pelas candidaturas. Né? No Poder Executivo, os programas governamentais, eles podem corresponder mesmo ao que sejam as orientações dos planos plurianuais, né, que a partir do segundo ano de mandato tomam lugar. Então, um programa governamental alinhado com os desejos e demandas da juventude pode se tornar um plano plurianual também alinhado com os desejos e demandas da juventude e, por sua vez, as leis de diretrizes orçamentárias, né, e as leis orçamentárias anuais, elas vão dar vazão, né, e direcionar recursos para que esses desejos se materializem no local, na municipalidade, mas também, né, se a gente pode exprimir essa possibilidade para o âmbito distrital, estadual e nacional. Essa lógica do plano plurianual, ela se repete nas diversas esferas da federação. Pode passar. E aí, quando a gente está pensando, né, essas dinâmicas, por exemplo, de construção do que seja desenvolvimento, ou do que seja democracia, ou de quais são os desejos de um jovem na contemporaneidade, não necessariamente a gente consegue encaixotar na mesma lógica da administração pública mais convencional, que se divide, né, em setores específicos. Então, a gente tem um setor específico de educação, um setor específico de trabalho, um setor específico de saúde, um setor específico de assistência social. O jovem que procura, né, uma posição no mercado de trabalho, ele precisa encontrar um amparo no Estado que não esteja restrito a essas determinações setoriais, e sim que reconheça, né, as demandas por educação técnica, profissional e acadêmica, né, que reconheça ao mesmo tempo a necessidade de promoção da educação pública universal e gratuita, né, a necessidade de promoção de um meio ambiente saudável, a necessidade de promoção de possibilidades de mobilidade para que o sujeito possa viver em um lugar e trabalhar em outro, ou de haver, né, nos diversos espaços do município, situações possíveis de trabalho, ambientes possíveis de trabalho e sanitariamente adequados. Então, quando a gente está falando da viabilização das políticas públicas desejadas pela juventude, não necessariamente a um modo de organização convencional da administração pública responde. E aí é importante a gente tomar em conta a necessidade de contarmos, né, com candidatos nessas eleições, com sujeitos visionários, né, e com burocratas também comprometidos, que sejam, então, né, dispostos à dialogicidade, ou seja, a promover diálogos com aqueles que pensam diferentes.
Tá? Então, por isso que a articulação intersetorial tem tanto a ver com as demandas da juventude, sejam essas demandas por trabalho, sejam essas demandas por mobilidade, por educação, as demandas de direitos humanos, porque elas são exigentes de uma articulação, né, que é bastante difícil, porque a gente aprende na universidade, inclusive, muitas vezes, né, não no nosso curso, que é absolutamente interdisciplinar, mas a gente aprende que cada disciplina tem a sua lógica, a ciência se organiza dessa forma, né, que cada espaço de trabalho se estabelece de uma determinada forma, obedecendo essa dinâmica cartesiana científica, e aí é difícil romper, né, para poder estabelecer diálogo com aquele que pensa diferente, né, colocar o médico para conversar com o pedagogo, com o assistente social, com os políticos, com os acadêmicos, com os demandatários da sociedade civil. Mas a articulação ela é absolutamente necessária para resolver o problema público. O problema público ele não se restringe a uma administração pública fragmentada setorial. Então, colocar valores, normas, imagens e lógicas para conversar é um grande desafio, né? Mas é um desafio que é importante e que precisa ser tomado em conta para que se estabeleçam novos referenciais, novos modos de se agir na ação pública que sejam correspondentes, né, a procedimentos dialógicos, que sejam correspondentes a instrumentos estabelecidos conjuntamente, né, e que sejam resultado de processos de aprendizagem colaborativa e não especificamente disciplinares. Daí a gente sai também, né, de dinâmicas intersetoriais ou transversais que elas são meramente colaborativas e que não são verdadeiramente integradas, né? A colaboração ela é um passo importante, mas a gente tem que visar, né, essa possibilidade de integração, começo ao final de um processo de política pública. Então, a gente pode perceber, né, a juventude enquanto um setor importante da população, mas que se coloca para as políticas públicas enquanto tema transversal, complexo e exigente de articulação intersetorial e participativa, seja para atender as demandas por equidade de gênero e raça, por exemplo, né, seja para atender as demandas de oferta de espaços de lazer nos diversos bairros dos municípios, né, seja para atender as demandas de trabalho, as demandas de segurança pública e de respeito, né, aos jovens, ou as de saúde, né, que se colocam hoje como centrais. Inclusive, as próprias demandas de saúde, há muito tempo a gente percebe, né, que os determinantes sociais da saúde, eles não estão restritos aos sistemas de saúde. Ainda que o sistema de saúde seja absolutamente fundamental para resolver problemas de doença, né, a gente tem aí, nas diversas áreas de meio ambiente, por exemplo, né, determinantes de saúde que fazem com que as pessoas possam acessar ou não o bem-estar. Pode passar. Então, quando a gente está falando de participação política, né, a participação política não precisa se restringir ao voto. Ela passa pelo voto e ela tem no voto seu momento fundamental, mas ela também não precisa se restringir à organização setorial da administração pública. Então, a participação política ela tem a ver com a ação, ela tem a ver com o fato dos indivíduos não pertencerem às elites profissionais das políticas, ela tem a ver com a pretensão de geração de influência, com a vontade de repercutir na ação dos outros. Pode passar. Né? E aí a gente tem aí, né, como mais essencial da participação institucional o voto, mas a gente tem uma possibilidade de não restringir essa capacidade de influência no município ao voto. Inclusive os jovens eles podem ser votados, né? Não precisam apenas votar. A gente tem uma possibilidade de acompanhamento desses processos e de geração de influência durante todo o período do mandato. Então, audiências públicas, elas são espaços super importantes para que isso aconteça, né? Conselhos de políticas públicas, conferências, ouvidorias, são espaços institucionais, né, que permitem, então, esse não só acompanhamento no sentido do reconhecimento daquilo que está sendo feito, mas, muito especialmente, a geração de influência. E aí a participação informal também é super importante, né, para determinar aquilo que a gente estava falando de referencial, de sentido. Então, a participação política informal, suas marchas, protestos, abaixo-assinado, reuniões informais, iniciativas culturais, iniciativas artísticas e
né? Outras formas de engajamento digital, como a gente tem verificado aí, com muita criatividade por parte das juventudes, sejam nas lives, sejam em enquetes, né? Elas são orientadoras do que se deseja no campo das políticas públicas, ou seja, as eleições elas são absolutamente fundamentais para que a gente possa orientar quais são as prioridades governamentais. E essa orientação, ela está posta no momento da escolha do candidato e ela também está posta no momento que esse candidato permanece, né, enquanto governante, com suas portas abertas para o atendimento das demandas cidadãs a partir desses diversos arranjos participativos deliberativos que devem sim ser exigidos daqueles candidatos que têm um comprometimento com a democracia. Né? A gente falou de valores, né? Tomar muito cuidado. Então, qual que é o papel do jovem? O que o jovem quer dessas eleições de 2020, que mudaram de data, né? Que estão tão diferentes? O jovem quer um candidato que tenha valores compatíveis com os seus, da resolução dos seus problemas. Não adianta aquele candidato que fica distribuindo fake news, né? Não adianta aquele candidato que promete mundos e fundos e não sabe quais são as competências municipais e não sabe o que está posto na localidade para que seja atendido. Então, a importância, né, da existência dessa abertura para os arranjos participativos deliberativos, desde o programa de governo, no caso do Poder Executivo, né, ou desde da maneira como a campanha vem sendo conduzida, no caso do Legislativo, ela já direciona, né, de certa forma sinaliza como é que esse ator vai agir na condução do seu mandato. E quem pode participar? Os indivíduos, os partidos, as empresas, e aí, né, com vocês, os coletivos da sociedade civil, né, as organizações não governamentais, as iniciativas de movimentos sociais, de sindicatos, e isso é super importante a gente perceber também que a própria academia também tem o seu papel, né, ao prestar essa possibilidade de acompanhamento dessa dimensão tecnopolítica do sistema político, do processo eleitoral e do processo de gestão pública. Pode passar. Então, nos interessa perceber, né, que ainda no âmbito local, a Rio 92 falava isso, né, a gente tem que pensar globalmente e agir localmente. É no âmbito local que as pessoas vivem, é no âmbito local que o desenvolvimento está sendo viabilizado, e aí a gente tem várias formas de desenvolvimento que foram pensadas pelas instituições internacionais e várias outras aí que podem ser pensadas na praxis, né, na prática da ação pública, dos encontros entre sociedade civil e sociedade política, e nos interessa tratar o desenvolvimento como orientação da ação, né, inclusive que pode ser instrumentalizada, como eu falei, pelos programas de governo, pelos planos plurianuais, né, e por outros instrumentos aí que vão sinalizar para o tipo de ação pública que aquele governante está disposto a colaborar para que ela exista. Pode passar. Isso é mais ou menos um mapa, né, para a gente pensar numa governança democrática. Então, quando a gente pensa em governança democrática, que foi o mote, né, que a gente trabalhou aqui nessa exposição, a gente está percebendo a pluralidade de atores, a gente está percebendo, né, a consideração dos problemas públicos e a possibilidade de construção de fóruns, de ambientes nos quais esses problemas públicos eles podem ser resolvidos, né? Esses fóruns, esses ambientes, eles podem ser formais ou informais, e é muito importante que ambos os espaços sejam considerados para a promoção de engajamento cívico e para a geração de mudança nos processos de ação pública. E, de fato, né, para que a gente possa repovoar um pouquinho os sentidos, é interessante que a gente volte, sim, o Reginaldo estava falando antes do início da nossa live, né? Volte, sim, a trazer as pautas de direitos humanos como viáveis, volte, sim, a trazer, né, pautas que têm a ver com essa existência saudável das juventudes e dos demais ciclos de vida. Então, a consideração de critérios de dialogicidade, né, múltiplos referenciais, processos de negociação no qual o cidadão possa orientar o debate, a tendência à horizontalidade, a diversidade de atores, a transparência, a repetição de interações, a clareza dos métodos de organização e a multiplicidade de referenciais, né, ou de conhecimentos, tudo isso pode estar posto desde um processo de construção de uma campanha política, e é interessante perceber como que o processo de construção da campanha política sinaliza, né,
para o tipo de ação governamental que vai ser feita, ou seja, né, para como é que os atores do Estado vão se comportar no diálogo e na obediência da sociedade civil. E é isso que tem que ser, né? Um Estado que obedece à sociedade civil. Eu agradeço, então, a oportunidade de fala, pode passar para o último. Né? Eu estou super à disposição para continuar conversando com vocês, seja através do Laboratório de Ação Pública para o Desenvolvimento Democrático, seja por e-mail, enfim. Muito obrigada. Muito obrigada pela participação, professora Fernanda, como sempre, enriquecedora. Eu tive o prazer de ter aula com você, né, semestre passado, e mudou minha vida, assim, sem dúvidas. Agora, o professor Marco Antônio, para falar um pouquinho, ele vai compartilhar com a gente também. Professor, o senhor está mutado. Me ouvem agora? Sim, certinho. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui, só um instante. Tranquilo. Deixa eu botar aqui. Ok, agora vamos puxar por aqui. Bom, primeiro, agradecer pelo convite, né? Agradecer aí a Marina, a Gabriela, e saudar aqui os colegas de debate, né? A Fernanda Natasha, o deputado Leonardo Grazi, o Reginaldo. É um prazer enorme estar discutindo uma questão que ela é crucial, né? E obviamente que a pandemia ainda não permitiu que nós tivéssemos o início do debate sobre o processo eleitoral e, ao mesmo tempo, também a pandemia adiou as eleições, né? E obviamente que não teria outra atitude a ser tomada que não essa, e todos nós, nesse momento, estamos torcendo, né, para que consigamos fazer a eleição da maneira mais segura possível, né? E obviamente que o processo democrático ele consiga, de certa forma, expressar aí o que a população pensa dos atuais gestores e no julgamento do voto, se for para reeleger, tá, que reeleja, se for para fazer uma mudança, que se faça, né? Mas esse ritual da democracia ele não pode ser interrompido. Vocês veem a minha apresentação, gente? Vocês veem minha apresentação? Tudo certinho, professor, dá para ver sim. Ah, então tá. Eu fiquei inseguro porque ninguém falou nada, né? Deixa eu voltar aqui. Eu diminuí a tela, agora deixa eu voltar. Bom, eu sou Marco, sou cientista político, sou professor aqui do Departamento de Gestão Pública e do Programa de Pós-Graduação em Administração Pública e Governo aqui da FGV São Paulo, onde também coordeno a graduação em Administração Pública. Eu peço primeiro desculpa, porque eu tive uma aula no mestrado profissional que terminaria às 18h30 e ela se alongou até 18h45, tá? Essa foi a razão de eu ter entrado um pouco atrasado, tá? Então, conforme eu disse para vocês no começo, este é um ano de mudanças, não é? Não é só a data das eleições, nós estamos trabalhando também com novas regras que incidem sobre este processo eleitoral. E eu vou trazer aqui para vocês duas regras que afetam, duas mudanças que afetam o processo eleitoral deste ano, né? E certamente eu vou deixar um pouco desse debate para o deputado, uma vez que parte dessas mudanças afeta os partidos que não conseguiram ficar fora da cláusula de barreira, né? E que vão ter uma dificuldade muito grande nesse processo eleitoral, que é algo para a gente refletir sobre a questão, obviamente, né, dos espaços democráticos numa disputa política, né? Uma primeira regra que vai alterar, tá, o processo eleitoral deste ano e daqui para frente é o fim das coligações em eleições proporcionais, né? O que a gente tinha, gente? Até o presente momento, os partidos da coligação majoritária,
ou seja, aqueles partidos que se reuniam, tá, num bloco para apoiar um candidato a prefeito, eles podiam não fazer essa coligação na proporcional, ou seja, concorrer individualmente a vereador sem se aliar com outros partidos, como também podia fazer uma aliança completa, que é isso que eu chamo de coligação proporcional. A maioria dos pequenos partidos, eles tinham por hábito fazer uma aliança também na eleição proporcional, que possibilitava este pequeno partido se beneficiar, tá, do quociente eleitoral que a coligação conquistava, não é? Tendo aí, obviamente, a possibilidade de eleger um vereador, tá, no caso, pegando, tá, um pouco carona no desempenho do partido maior, de um puxador de voto deste partido maior. Isto era, tá, até então, um incentivador das coligações, da criação de frentes em eleições proporcionais. A partir deste ano não pode mais, tá? Pode continuar havendo coligações para a candidatura majoritária, para prefeito, para governador, para presidente da República, mas a partir de agora, cada partido concorre individualmente nas eleições proporcionais, vereador, deputado estadual. Tá? O que significa o quê? Que ele só pode contar com seus próprios esforços. Então, isso vai criar uma certa dificuldade para que pequenos partidos que tenham poucos recursos, tá, consigam votos suficientes para poder vencer pelo menos a barreira de um quociente eleitoral e eleger um parlamentar. Tá? Então, esta mudança, ela tem como consequência, nós vamos ver isso daqui para frente, tá, o estímulo à fragmentação de candidaturas. Talvez nós vamos ter, este ano, neste processo eleitoral, o maior número de candidaturas ao executivo na maioria das cidades e na maioria das capitais, porque esses pequenos partidos, eles precisam de um candidato a prefeito para ajudar a impulsionar as suas candidaturas a vereador, na medida em que eles não podem não podem mais replicar na eleição proporcional a chapa com eleição majoritária, a não ser que ele opte por fechar uma coligação na majoritária e continuar concorrendo sozinho na eleição proporcional, que é o que a regra diz, né? Uma outra mudança em função disso está no número de candidatos. Como era até a última eleição? Cada coligação podia lançar até o dobro de candidatos relativo ao que? Ao número de vagas que se disputava. Ao número de vagas, esse ano, no caso da Câmara Municipal. Estou pegando São Paulo como exemplo. São Paulo tem 55 cadeiras de vereador. Então, cada partido pode lançar até 110 candidatos. Tá? Supondo que 20 partidos em São Paulo vão concorrer à eleição, óbvio, eles não precisam lançar, tá, 110 candidatos cada um, mas nós vamos ter um número de candidatos bastante razoável, porque o partido também não pode lançar pouco, por uma razão muito simples, ele tem que somar os votos, tá, de todo mundo para tentar fazer quociente eleitoral. Então, quanto menos candidatos os partidos lançarem, menos ele tem possibilidade nesse somatório de atingir o quociente eleitoral. Obviamente que com o fim das coligações em eleição proporcional, cada partido agora, como vai lançar sozinho, tá, as suas candidaturas, ele pôde ampliar o número de candidatos. Agora não é mais o dobro, e sim 150% das vagas relativas às cadeiras que se disputa. Pego São Paulo como exemplo, né? 55 mais 150%, cada partido poderá lançar 138 candidatos, tá, para concorrer às eleições municipais para vereador deste ano. Com a ressalva de que, nos municípios com até 100 mil eleitores, cada partido poderá lançar até 200% do número de vagas. Por que isso? Porque nesses municípios menores, o número de vagas também é menor. Então, boa parte dos pequenos municípios brasileiros tem uma Câmara Municipal com 9 vereadores. Então, neste caso, cada partido poderá lançar até 27 candidatos. Então, essas mudanças, elas estimulam a fragmentação, criam dificuldades para os pequenos partidos
e os pequenos partidos terão uma dificuldade adicional ainda. Como a maior parte deles não atingiu a cláusula de barreira nas eleições de 2018, ou seja, não elegeu o número de deputados em pelo menos 9 estados, não atingiu o número mínimo de votos, eles vão ficar com recursos muito reduzidos, tanto de acesso à TV, como recursos do Fundo de Financiamento Eleitoral, o que, de certa forma, pode asfixiar o pequeno partido. E aqui, obviamente, que tem um dilema, não é? Porque a gente tem pequeno partido que não existe como partido, que ele é muito mais uma legenda de aluguel, uma legenda que tem dono, mas nós temos pequenos partidos, tá, que cumprem um papel muito relevante na sociedade, tá, que tem um papel fiscalizatório na Câmara Federal, tá, que tem um papel muito importante no debate de temas que poucas agremiações partidárias resolvem enfrentar do ponto de vista do interesse público, tá, sem fazer nenhuma média com deputado. Tá? A rede desenvolve esse papel no âmbito federal. Talvez a rede, com um senador, tá, no Senado Federal, faça mais do que muito partido de oposição com vários senadores. Não é? Então, há um risco muito grande desse pequeno partido se asfixiar, se tornar inviável em função dessas mudanças legislativas que são produtos da reforma política do Cunha, que aconteceu, salvo engano, no ano de 2015. Só para vocês perceberem a assimetria que existe na divisão do tempo de TV, de rádio e TV, que vai ser fundamental para eleições em tempos de pandemia, porque não tem aglomeração, não vai ter campanha de rua da maneira que a gente está acostumado, tá? Eu tenho aqui o PT e o PSL com 20% de todo o tempo de TV. Se eu juntar até o PSB, eu tenho aqui 7 partidos, que dominam quase 60% do tempo de TV, tá? Num universo de quase 30 partidos. Então, é uma concentração de recurso muito grande em poucos partidos e uma diluição de recursos de tempo de TV enormes para uma quantidade enorme de partido. Se nós olharmos aqui deste lado direito, o PSOL terá 1,9% do tempo, o PCdoB 1,7%, o Novo 1,6%, o PROS 1,6%, ou seja, se juntar todos eles, dificilmente vai dar o tempo que o PT mais o PSL terá. Isso significa, concretamente, que os resultados desses partidos, em termos de eleições municipais, podem ficar extremamente prejudicados, o que, sem dúvida alguma, vai interferir nas próximas eleições, tá, para a Câmara Federal e pode ferir de morte boa parte desses partidos. Então, o que essas mudanças afetam para a gente já entrar na discussão das eleições desse ano, não é? Primeiro, como eu já antecipei para vocês, contribui para a dispersão de candidaturas. Vou pegar aqui São Paulo como exemplo. Aquilo que a gente chama de campo da esquerda em São Paulo terá 6 ou 7 candidaturas. No tempo em que as coligações em eleições proporcionais era possível, aqui nós teríamos no máximo 2 candidaturas. Uma que se aglutinaria em torno do PT e a outra que se aglutinaria em torno do PSOL. Ou então, no máximo, 3 candidaturas, se considerarmos que PSB e PDT, tá, estão distantes do PT e podem lançar candidaturas próprias. Hoje, qual é o quadro em São Paulo? O PT tem seu próprio candidato, PSB e PDT têm sua própria aliança, o PCdoB vai lançar candidato sozinho, o PSOL vai lançar a dobradinha puro sangue dentro do PSOL, o PCB vai lançar seu próprio candidato e a Marta Suplicy, ex-PT, vai sair pelo Solidariedade. E a própria rede Solidariedade, a própria rede pode sair também com uma candidatura própria, porque, obviamente, precisa de uma candidatura para impulsionar seus candidatos a vereador. Do outro lado, a direita, tanto a pró-bolsonarista quanto a rompida com o bolsonarismo, sai com pelo menos 4 candidatos. O PSL deve ter candidatura própria da deputada Joyce Hasselmann, não é? Uma direita crítica ao bolsonarismo a partir de agora. O Republicanos, que é o mais bolsonarista dos partidos agora, deve ter ou o Celso Russomano ou o Marco Feliciano como candidato a prefeito.
O PSD, que é de um neo-bolsonarismo, digamos assim, mais light, deve ter André Matarazzo, ex-tucano, como prefeito. E o PRTB virou, no Brasil, quase que uma legenda aberta àqueles bolsonaristas que saíram do PSL e não viram o Aliança se viabilizar a tempo para poder lançar suas candidaturas. Virou uma incógnita, a gente não sabe até que ponto terá ou não, mas nós sabemos que em várias cidades de São Paulo é um partido que vai lançar a candidatura de um grupo que estaria no Aliança se o Aliança tivesse se consolidado. Então aqui, só aqui nós já temos 11 candidatos, tá? Enquanto o centro, tá, vai ser ocupado pelo PSDB numa aliança com o DEM, com o MDB e provavelmente o PTB. Então nós vamos ter uma disputa fratricida, que obviamente não é só produto da mudança legislativa. Todos nós sabemos que o campo da esquerda ela está fragmentada por disputa dentro do próprio campo. Tá? PSDB, PSB e PDT não se entendem com o PT mais, por conta dos rescaldos das eleições de 2018 e por conta de diferenças regionais. O PCdoB está buscando o caminho próprio para sobreviver, tá? Bate no PT de um lado, bate no PSOL de outro, porque quer se afirmar como campo de esquerda, tá? E, obviamente, que esta fragmentação toda, ela pode gerar aí um segundo turno que a gente não tem muita convicção de que se ele será suficiente para promover uma reaglutinação. Estou trazendo aqui essa manchete hoje, só para vocês olharem, não é? Essa é uma entrevista que o Orlando Silva, que é o candidato do PCdoB, deu hoje, em que ele critica toda a esquerda brasileira, exceto o PCdoB. Ele diz que o PT é o atraso e o PSOL é uma espécie de novo atraso, não é? Então aqui não vai abrir, então eu volto para cá. E o PSOL é uma espécie de novo atraso. Ixi, fiz bobagem aqui. E o PSOL é uma espécie de novo atraso. Então, se nós... Fiz bobagem, gente. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu puxar de novo aqui. Pronto. Óbvio, voltando aqui, óbvio que o fim da coligação em eleições proporcionais ajuda isso, mas não explica. O Brasil já tinha uma fragmentação partidária muito grande, e agora essa fragmentação ela é promovida na eleição por conta de uma mudança legislativa, mas, ao mesmo tempo, ela pode gerar depois um sistema partidário menor, mas onde muitos partidos que têm uma função muito importante no jogo político brasileiro também podem desaparecer. Tá? Trazendo o debate para a conjuntura, o que a movimentação política em torno do processo eleitoral de 2021 nos indica, não é? Primeiro que essa eleição será diferente. Nós estamos caminhando para uma espécie de despolarização. Nós tivemos uma polarização muito grande entre PT e PSDB, que vinha desde a década de 90. Vivemos um 2018 numa polarização do bolsonarismo com o PT, e agora nós temos aí um bolsonarismo em busca de um adversário, tá? Que não está muito bem desenhado qual adversário será, o que vai emergir de uma voz de oposição que consiga, tá, ampliar e, de alguma maneira, dialogar com os diferentes setores que hoje possam formar uma maioria para buscar um outro caminho para o país. O bolsonarismo, por sua vez, e aí eu estou falando do presidente, ele percebeu que não há solução fora da política. Se nós olharmos a postura do presidente, não é mais uma postura de retórica autoritária, no sentido de descaracterizar as instituições e deixar a todos nós aqui um tanto quanto preocupados com a possibilidade de golpe. O presidente se movimentou, tá? Fez alianças ao Centrão, tomou uma decisão essa semana que eu acho que sinaliza algo que não está muito claro, quando ele nomeia Michel Temer para ir para o Líbano, representando a missão brasileira, e ao mesmo tempo a gente sabe muito bem que o PMDB é um partido muito permeável
a participar de qualquer tipo de governo. Então, o Jair Bolsonaro está, aos poucos, construindo uma base de apoio dentro da lógica da política que ele falou que não faria, tá? Já deixou claro que não vai se envolver nas eleições municipais deste ano, tá? Pelo menos no primeiro turno, mas também ele não teria condição de se envolver, porque não há um bolsonarismo muito claro disputando as eleições municipais. Se nós olharmos para São Paulo, tá? No melhor dos cenários, o candidato bolsonarista é o Marco Feliciano, que tem pouca possibilidade de fazer uma disputa com condições de levar a prefeitura de São Paulo. Agora, se nós olharmos para outras cidades, exceto o Rio de Janeiro, onde Crivella é um neo-bolsonarista, mas é muito mais Igreja Universal do que o próprio bolsonarismo, nós também não vamos encontrar alguém bolsonarista raiz, que o presidente precisa se envolver de corpo e alma para defendê-lo. Então, o bolsonarismo se nacionalizou, mas dificilmente vai ter interferência na eleição municipal. Provavelmente no segundo turno, em situações, tá, em que o adversário mereça uma atenção deste grupo político. Então, nós estamos vivendo um processo de antipolarização, onde nós temos um polo muito bem definido que não disputa a eleição municipal, mas, ao mesmo tempo, está esperando quem vai ser seu adversário em 2022, se a conjuntura para 2022 se mantiver, e ele se mantiver, obviamente, que com chances para isso, né? Uma outra questão que parece que vai sair da pauta e que foi objeto da pauta de todas as eleições nacionais e locais desde 2006, pelo menos em São Paulo, que é o tema da corrupção. E pelo que se lê por aí, não é só por causa da Covid, tá? É também porque o espaço para a luta entre mocinhos e bandidos desapareceu. Da forma como se dava, desapareceu. Hoje, nem o grupo bolsonarista, que usou e abusou desse termo em 2018, tem condição de propor este tipo de debate. Virou uma espécie de não agenda, não é? Tá? A Covid-19 terá um peso, eu não tenho dúvida alguma. E uso São Paulo como exemplo. Exemplo por quê? Porque o prefeito de São Paulo, antes da Covid, era considerado fora do páreo. Ele era, no melhor dos cenários, 4º ou 5º colocado nas intenções de voto. O prefeito assumiu uma liderança, tá, no processo de enfrentamento da doença no município de São Paulo, chamou a responsabilidade para si e, mais recentemente, as pesquisas têm mostrado ele liderando a intenção de voto, com algo em torno de 20% a 30% das intenções, e, obviamente, que com aquele quadro que eu mostrei para vocês, de fragmentação tanto à direita quanto à esquerda, ele, no mínimo, tem hoje voto para garantir um segundo turno. E garantir um segundo turno numa condição interessante, porque provavelmente a direita o apoie se o adversário dele for o Boulos ou alguém do PT, tá? E provavelmente a esquerda o apoie se o adversário dele for algum tipo de bolsonarista mais raiz, não é? Então, o Bruno Covas, com todo o problema que ele tem de saúde, inclusive, ele acabou, de certa forma, capitalizando o papel que ele e a Prefeitura de São Paulo, tá? Ele, obviamente, como liderança municipal, desenvolveu no processo de combate à pandemia. Algo muito parecido com o que está acontecendo em Belo Horizonte com o Calil, que também deu a cara para bater, divergiu com o governador publicamente, tá? E chamou a responsabilidade, inclusive em momentos em que as decisões tinham caráter antipopular ou desagradava boa parte da população. E aí tem uma outra questão que eu acho importante. A eleição municipal é diferente da eleição federal. Tá? Os cidadãos, eu estava fazendo essa discussão ontem com alguns colegas, não é? Ele não apenas tem a autoridade do prefeito com autoridade próxima, mas também os serviços que a prefeitura presta são aqueles que estão afetando diretamente o dia a dia dele. Portanto, ele tem uma capacidade quase que cotidiana de avaliar a presença da prefeitura. Saúde básica, responsabilidade da prefeitura. Zeladoria, que numa cidade como São Paulo
é o principal fator de desgaste de qualquer chefe do executivo. Lixo na rua, tá? Descuido, calçada quebrada, tá? Creche, a mesma coisa, responsabilidade da prefeitura, ensino fundamental e transporte público. Se essas coisas vão mal, o cidadão sente imediatamente. E na hora do voto é um peso considerável do ponto de vista do processo decisório. Se nós compararmos com a eleição federal, os temas de eleição federal é pauta econômica ou, ultimamente, tem sido pauta de valores. Então, tem uma outra perspectiva do ponto de vista decisório. Então, este processo eleitoral, ao meu juízo, ele terá um peso forte da Covid, ou seja, poderia se evitar mais mortos, serviços de saúde foram eficientes, e, de outro lado, o papel da prefeitura no cotidiano. Tá? E, por fim, eu acho que tem uma outra questão que parece que some um pouco da agenda, que é o chamado discurso da renovação, que foi muito forte na última eleição, sobretudo com o surgimento dos movimentos de renovação que datam ali do período das manifestações de 2013. Tá? Mas a grande questão é o que seria a renovação? Porque hoje nós tivemos uma renovação razoável no Senado, uma renovação razoável na Câmara Federal. A Câmara Municipal de São Paulo talvez seja a Câmara que mais renova, tá? Porque não reelege metade dos parlamentares. Mas aqui nós estamos falando de renovação de nomes. E num sistema político que tende ao conservadorismo, a renovação de prática é muito difícil. O que eu estou querendo dizer? Que a narrativa da renovação, talvez ela tenha se desgastado nesse processo. E talvez seja um tema que tenha pouco apelo de agenda este ano. Então, eu tenho um receio, que é o cidadão, sobretudo o paulistano, discutir a escolha de um gerente, e não a escolha de um estadista. Mas aqui em São Paulo, a percepção que a gente tem é que cada vez mais o que se avalia são serviços. E isso tem sido impulsionado de maneira muito forte, desde que, na gestão Gilberto Kassab, se estabeleceu o plano de metas. E o plano de metas, a imprensa tem repercutido os resultados desse plano de metas como o ingrediente que se traduz para a sociedade como eficiência ou não eficiência do governo. E todos nós sabemos que o governo que chega numa cidade, ele chega projetando ações em cima de um orçamento. Se esse orçamento quebra, diminui drasticamente, como vai acontecer com todo mundo daqui para frente, ele não tem condição de entregar o que ele colocou. Então, associado ao debate de alcance de políticas públicas, de gestão da cidade, sobretudo quem está no poder nesse momento vai ter que ter uma capacidade muito grande de mostrar que, no limite, fez o que foi possível com os recursos que foram diminuídos em função de uma crise econômica que já existia antes da pandemia e em função da pandemia que vai afetar e já está afetando drasticamente a receita de todos os entes públicos, sobretudo governos estaduais e governos municipais. Era isso. Obrigado, gente. Muito obrigada pela participação, professor. Sem dúvidas, é importante que a gente consiga entender as diferenças, as interferências e as alterações legislativas também, que a gente vai ter agora em 2020, né? E não há participação dos jovens sem a gente entender esses pontos de A a Z, né? E agora eu queria convidar o nosso deputado distrital, Leandro Graz, para ele contar um pouquinho para a gente também sobre a experiência dele no assunto. Boa noite a todas e a todos. Marina, parabéns a Publicai por proporcionar esse encontro de hoje. E parabéns a Publicai pelo belíssimo trabalho que vem fazendo, tanto nessa formação, nessa capacitação dos estudantes, mas por uma conexão com o Distrito Federal. Uma das coisas que a gente mais espera da Universidade de Brasília e de todas as universidades deste país é que elas se conectem com os territórios nos quais elas estão inseridas. E não sei se todo mundo sabe, mas a Publicai, a Marina, obviamente, fez parte desse processo, mas recentemente a Publicai fez um estudo, uma análise de impacto,
inclusive de uma lei nossa, que foi a lei que define o carro exclusivo do BRT Sul para mulheres, e um estudo muito legal, avaliando satisfação, avaliando o impacto da lei. Então, eu queria parabenizar, porque acho que o exemplo que vocês dão, não só nos trabalhos, nos projetos que vocês realizam, mas também promovendo debates como esse, é o que todos os núcleos, coletivos, movimentos e empresas juniores da universidade têm que fazer. Se conectar com o momento e se conectar com a realidade do território. Então, parabéns a Publicar. Eu quero aqui agradecer muito a professora Fernanda e ao professor Marco Antônio, o professor Reginaldo que ainda vai falar, mas já tivemos aqui 2 aulas magnas, incríveis, trazendo elementos importantíssimos para esse debate. Então, a professora Fernanda, como especialista, como competente que é para falar da participação social, trouxe reflexões muito significativas, e o professor Marco nos dando esse panorama regimental, normativo, de como vão funcionar as eleições, e ao mesmo tempo uma conjuntura dessa dinâmica político-partidária que a gente não pode desconsiderar, né, que é essencial para que a gente possa atuar de forma mais inteligente e impactante no cenário político. E eu quero agradecer aqui também a Visão Mundial, agradecer ao projeto MJ Pop, que é parceiro do nosso mandato, né. Queria contar aqui brevemente sobre a nossa experiência do ano passado, com algumas escolas aqui do Distrito Federal. Nós escolhemos 4 escolas para participar do MJ Pop. Foram exatamente o Centro de Ensino Médio 1 de Sobradinho, o Centro de Ensino Médio 111 do Recanto das Emas e o SED 310 de Santa Maria, além do SED São Francisco de São Sebastião. E foi uma experiência muito bonita, muito enriquecedora. Nós construímos núcleos de estudantes dentro dessas escolas e eles escolheram uma política pública que afetava o ambiente da escola. Para avaliar essa política pública, para avaliar essa ação, esse programa, poder pontuar críticas, poder pontuar potencialidades e fragilidades, e dali saírem sugestões. Então, foi praticamente o ano inteiro de trabalho nessas 4 escolas. Uma escolheu a alimentação escolar, a outra escolheu a parte de infraestrutura, e no resultado desse trabalho, nós construímos com esses estudantes soluções para estes desafios. E aqui em Brasília a gente tem um instrumento de gestão na área da educação que é muito interessante, que é o PEDAF, que é o Programa de Descentralização Administrativa e Financeira. É uma forma de você colocar o recurso na escola e não ficar preso esse dinheiro na estrutura burocrática administrativa da secretaria. Então, é uma parte desse recurso que cai na mão do diretor e que, em parceria com a Associação de Pais e Mestres e com o conselho de cada escola, definem a implementação, definem a execução nas prioridades de cada comunidade escolar. E aí a gente fez uma parceria com essas escolas, aportamos via emenda parlamentar recursos para cada uma delas e estamos agora executando ações que foram propostas pelos estudantes. Então, foi um projeto muito legal que a gente pôde desenvolver no passado e que eu acho que reflete, trazendo aqui para uma análise de fato do tema que foi proposto para o debate de hoje, eu acho que não existe caminho para nós fortalecermos a democracia e principalmente a participação dos adolescentes, dos jovens na política, que não passe por uma educação para os direitos, de uma educação em direitos. E eu não digo só da compreensão político-eleitoral, da compreensão institucional, mas do exercício da cidadania. Infelizmente, a escola brasileira ainda é majoritariamente uma escola pouco democrática. É uma escola do silenciamento, uma escola da transmissão do conhecimento, e a universidade, infelizmente, não faz tão diferente assim. Apesar da pesquisa e da extensão, o que a gente mais faz na universidade é ouvir aula, e não produz tanto, e não exercita tanto esses conhecimentos, a ponto de ressignificá-los e de transformá-los em soluções para a nossa comunidade. Apesar de reconhecer, obviamente, o esforço da extensão da universidade, dos pesquisadores da universidade, se conectarem com os temas do país e de cada cidade. Mas eu acho que a gente pode ir muito além, e nesse sentido, a escola em si, a educação básica, está muito atrasada. E eu digo isso como professor da educação básica, uma carreira ainda muito prematura, de 15 anos de docência, mas eu, como professor, também enfrentei muito essa barreira de uma inovação pedagógica, de tentar tirar a nossa escola lá do século XIX e trazê-la para o século XXI. E eu não digo só em relação aos temas, em relação aos conteúdos que são debatidos, são trabalhados na escola, mas na forma, no exercício pedagógico, para que o aluno seja mais autoral, seja mais
produtor de conhecimento e menos reprodutor de conhecimento. E a gente precisa colocar isso como meta no projeto educacional brasileiro. Se a gente quiser, de fato, transformar o nosso país num país menos desigual e num país em que as pessoas possam fazer da educação, de fato, uma ferramenta de cidadania, uma ferramenta de exigência e reivindicação de direitos. Então, acho que a gente tem muito que avançar. Então, eu queria partir desse ponto. Por quê? Porque, enfim, vocês estão aí na universidade, né, os alunos da graduação, que eu acho que são a maioria aqui dos que nos ouvem. A gente passa 14 anos na educação básica e a gente aprende um montão de coisas importantes, né, como Bhaskara, relevo, planilhas, planalto, a gente aprende vetores, a gente aprende um pouco da nossa história, numa perspectiva, inclusive, colonialista, mas eu pergunto, né, o que a gente aprendeu nesses 14 anos que nos potencializa, de fato, para um exercício da cidadania política, no exercício da ocupação de espaços políticos, da capacidade de colaboração, de trabalhar com propósitos comuns, e eu vejo que muito pouco. Eu acho que a gente precisa, e não digo que seja necessário uma disciplina, né? Muitas vezes a solução vem como vamos inserir a disciplina tal, vamos colocar a matéria tal na grade, até a evolução do que se pretende dentro da escola não nos possibilita mais pensar em conteúdos, e sim pensar em competências e habilidades. A própria Base Nacional Comum Curricular, com todas as críticas que a gente possa fazer a ela, a matriz do Enem e por aí vai, orientam mais para uma lógica de competências e habilidades do que de conteúdos. Mas como que a gente faz isso de fato dentro da escola? Numa escola em que os alunos não escolhem o que podem estudar, numa escola que os alunos passam 6 horas por dia ouvindo, e numa escola em que há pouca participação social nas decisões da gestão. Aqui em Brasília a gente tem a lei da gestão democrática, mas acho que a gente precisa colocá-la em prática ainda, colocá-la em execução, fazendo com que os estudantes ajudem a determinar os rumos da escola. Aí você vai dizer, mas então não tem caminho, a gente não tem luz nesse fim do túnel? Tem muita luz, tem muito projeto inovador acontecendo na escola pública brasileira, e eu digo aqui com a realidade do Distrito Federal que nós mapeamos vários projetos de professores ousados, professoras ousadas, encorajados, e que têm tentado romper com essa lógica instrutivista e reprodutivista do conhecimento. Então, inclusive, a gente criou recentemente um programa que é um selo de práticas inovadoras para estimular esses professores. E o que a gente vê no trabalho desses professores? Fomento da autonomia e da autoria do estudante. Isso é fundamental, porque a construção de uma política que seja de fato representativa e o fortalecimento da democracia brasileira exigem que nós sejamos capazes de propor. O campo progressista brasileiro tem, há mais ou menos 4 anos, falado uma palavra que eu acho importante, até porque nós estamos sendo atacados, a universidade pública vem sendo atacada, desconstruída por segmentos da população, por lideranças políticas que só têm esse objetivo mesmo, é destruir os nossos direitos, destruir as políticas públicas do Brasil, mas muito se fala no campo progressista em resistência. Eu acho que a gente precisa pular, dar um salto da resistência para a construção desse país que a gente acredita. Não adianta só a gente ficar lacrando nas redes sociais e ficar em discursos de resistência sem dizer qual é o projeto de sociedade que a gente acredita. E a juventude brasileira, ela tem demonstrado muito melhor do que as gerações adultas atuais que projeto é esse que a gente precisa. O que nós temos visto de mais interessante em formulação, em desenvolvimento e concepção para o exercício da democracia tem partido dos coletivos juvenis. Até pegando aqui uma pergunta, se eu não me engano foi da Tatiane, ela questiona militância partidária versus militância em coletivos, em espaços que não são dominados pela hegemonia ou pelo controle dos partidos. Esse tem sido o caminho. Durante muito tempo, os partidos brasileiros, e aí ainda é preciso dizer que isso ocorre, tentaram controlar as formas e os mecanismos de participação que a própria sociedade tinha desenvolvido, sem os partidos. E eu não estou aqui a criminalizar e nem a negar a importância dos partidos. Eu sou partidário, eu sou da Rede de Sustentabilidade, atuo no meu partido, defendo as causas e os valores do meu partido e tento traduzir esses princípios para a minha atuação política. Os partidos, eles não devem e jamais perderão espaço dentro da dinâmica
da disputa de espaços políticos. Mas será que os partidos hoje, principalmente dentro dessa lógica que o professor Marco muito bem nos trouxe, de ainda estarem muito apegados ao personalismo das suas lideranças tradicionais, estarem muito apegados a vaidades? Vejam só, né, como é que um partido diz que o outro não representa mais alguma coisa? Quem diz que ele representa ou não é o partido que acusa, é a sociedade, ela que vai dizer se representa ou não. Mas eu vejo que os partidos políticos brasileiros, eles têm, infelizmente, feito duas coisas que são extremamente equivocadas. Primeiro, esqueceram a formação política. A gente parou de fazer formação política. Quem está fazendo formação política? Os coletivos. Atendendo aqui a questão da Tatiane. Quem faz formação política na prática são os coletivos, são os movimentos sociais, são as entidades, são os grupos, são as organizações, são as formatações que têm surgido de forma natural e com base em identidades, que não são apenas identidades, não são pautas identitárias do modo tradicional como a gente entende, né, com base nas questões de raça e gênero, e de orientação e condição sexual, mas também a gente tem visto aí o surgimento de coletivos com base nas causas, causa ambientalista, com a causa da educação, com a causa da defesa da saúde, com a causa da defesa da cultura. Esses coletivos, eles têm mostrado e dado uma bela de uma lição aos líderes e aos partidos políticos de qual é o caminho para o fortalecimento da democracia, porque se constrói de uma forma muito pouco horizontal, ao contrário, aliás, muito pouco vertical, e numa dinâmica mais horizontal, mais colaborativa, com revezamento de lideranças, com pouco personalismo ou zero personalismo. Então, eu acredito, e nós, inclusive, dentro da rede, temos apoiado um formato de participação social que vai nessa direção. A gente não pode, como partido político, como liderança política, querer controlar as causas e controlar as pessoas. Não existe partido nenhum nesse país que seja dono de alguma causa social. As causas são da sociedade. Os partidos, se eles acham essas causas importantes, que se coloquem ombreados, lado a lado, com as pessoas que estão defendendo as causas. Não é a gente que tem a causa, é a causa que nos tem. Nós que temos que colocar o nosso serviço e as nossas ferramentas políticas a serviço dessas causas. Mas, infelizmente, eu vejo um excesso, como eu já falei, de vaidade, de personalismo, e uma dificuldade dos partidos tradicionais brasileiros de abandonarem essa lógica extremamente controladora, extremamente dominadora, e aí não adianta querer que os jovens gostem e participem desse modus operandi que os partidos ainda insistem em fazer. A juventude dessa atual geração, a juventude do século XXI, e aí tem os nomes, é a geração Y, Z, seja lá o que for, eu acho que, Marina, você representa bem isso, e seus colegas. É uma juventude, é uma geração, como a Fernanda bem colocou, que está muito mais afeita a linguagens, a tecnologias, a ferramentas e modos de fazer. Não só as tecnologias no sentido técnico-instrumental, mas as tecnologias sociais, as formas de organização que não cabem mais nessas estruturas tradicionais que insistem em determinar para onde as pessoas vão, o que elas vão fazer. E óbvio que isso tem um impacto muito grande no processo eleitoral. E o professor Marco foi brilhante dizer, né, o que tem de acontecer? Essa pulverização. Por quê? Porque cada setor da sociedade, cada segmento vai buscar se identificar com um partido, com uma tendência. Alguns partidos têm aberto as portas para candidaturas cívicas, né, sem exigir essa militância orgânica, e a tendência é essa, é o fracionamento. A gente está num momento, e isso tem que ser refletido e pensado, do quanto que a gente está dedicando energia para uma discussão, por vezes, de questões que não são estruturantes. Por exemplo, amanhã eu vou fazer uma live aqui na página da Câmara Legislativa com uma deputada do Partido Novo sobre a educação domiciliar, homeschooling. Eu estava até comentando com a minha equipe agora, eu falei, gente, é uma pena que nesse momento em que o Fundeb está sendo debatido no Congresso Nacional, em que os estudantes brasileiros, principalmente os mais pobres, estão desesperados, angustiados em relação ao acesso às informações, aos conteúdos. Tá aí o Enem, né? Enfim, a gente esteja debatendo educação domiciliar, sem nenhum demérito, sem nenhuma desconsideração pelas famílias que têm reivindicado isso e tudo mais. Agora,
nós estamos perdendo o foco das pautas estruturantes. E aí, pensando em eleição municipal, Brasília não vai ter eleição municipal, mas a gente vai acompanhar a eleição do entorno, aqui dos municípios que fazem fronteira com Minas e Goiás, é preciso que a gente pense a cidade, pense as questões do território, pense as questões que influenciam a vida do cidadão. A vitória de Jair Bolsonaro não é um mérito do Jair Bolsonaro. A vitória do Jair Bolsonaro representa um fracasso dos progressistas que, infelizmente, entraram numa redoma erudita e esqueceram de falar a língua do cidadão, esqueceram de tratar os problemas do cidadão, e o cidadão comum foi dominado por um moralismo que aterrorizou essas famílias, e aí temos que reconhecer que o Brasil ainda é um país muito patrimonialista, um país de caráter colonial, um país em que determinados valores religiosos, eles ainda têm um peso muito grande na visão de mundo da população, já que a escola não cumpre a sua missão democrática, que ela não cumpre a sua função de valorizar a ciência e os saberes fundados não no senso comum, mas fundados, de fato, na produção do conhecimento e na pesquisa. A gente tem uma sociedade ainda que tem traços como esses, e ela é facilmente capturada por um discurso moralista. O que a gente vai fazer? A gente vai continuar, como eu falei, na resistência? É isso que a gente vai continuar fazendo? Ou a gente vai entrar na vida, a gente vai entrar no mundo, a gente vai entrar nesse universo do cidadão comum, que sai de casa às 5 horas da manhã, pega 2 transportes públicos para chegar no trabalho, chega em casa às 8 horas da noite e às vezes não vê o filho dormir. Esse cidadão que agora está desempregado, que está dependendo do auxílio emergencial, essa mãe que está numa família monoparental, porque foi abandonada pelo companheiro, e que está desesperada porque não consegue trabalhar, ao mesmo tempo ficar com os filhos em casa, no momento que a gente não tem acesso à educação, e com razão, para não prejudicar e para não colocar as vidas em risco. E aí, como é que a gente vai dialogar com essas pessoas? Nós somos capazes de dialogar com essas pessoas? Ou a gente vai continuar discutindo a eleição de 2018, a eleição de 2014, o impeachment, embora todos nós reconheçamos as ilegalidades e as afrontas e os golpes que aconteceram? Mas e aí? E daqui para frente? O que a gente vai fazer? É preciso ter generosidade com essa parcela da população que não teve educação política, que não sabe o que fazem os 3 poderes. Eu tenho conversado com muitos candidatos a vereador. Você vai me avisando do meu tempo aí para não exacerbar demais aqui. Por favor. Eu tenho conversado com muitos candidatos a vereador. Conversei com o pessoal da Bahia alguns dias, conversei com o pessoal de Pernambuco, pessoal aqui do Goiás. E quem não tem grana, né, esses candidatos comuns, que são professores, gente da área da saúde, são pequenos comerciantes, são lideranças dos seus territórios, eles estão em pânico, porque eles não têm recurso. O professor Marco mostrou aqui como o modelo, o sistema político brasileiro, ele é concentrador e ele é antidemocrático. Como é que você permite que 7 partidos concentrem mais da metade dos recursos? Essa reforma política que foi feita, a gente vai ver agora qual vai ser o resultado dela. Há quem diga que pode ter uma tendência de fortalecimento dos partidos ideológicos, programáticos, mas, por outro lado, os partidos ricos e poderosos, que têm tempo de TV e têm dinheiro, eles têm totais condições de ficarem mais fortes ainda e varrer do cenário político esses pequenos partidos que, embora sejam ideológicos, programáticos e façam muito barulho, não vão conseguir sobreviver à desigualdade na disputa eleitoral. E a gente sabe ainda da lógica fisiológica, do toma lá da cá, das contrapartidas entre o poder econômico e a classe política brasileira, que continua vigente, talvez mais do que nunca. Então, só há um caminho na minha visão. Nós investimos radicalmente nessa inclusão cidadã, e não apenas na inclusão pelo consumo. Se em algum momento, eu não sei, acho muito difícil ser agora, 2020, 2022, mas se em algum momento os verdadeiros progressistas e democratas desse país retomarem majoritariamente o poder e entenderem que tem uma missão verdadeira com a população, nós não podemos cair, mais uma vez, no simplismo de uma inclusão pelo consumo. A gente precisa radicalizar na inclusão cidadã, com foco numa educação básica de qualidade e numa lógica pedagógica que, de fato, transforme a vida dessas crianças e desses adolescentes e os torne autores e protagonistas dos seus territórios. Então, acho que a eleição municipal traz de novo essa nossa reflexão, esse nosso olhar para o território. Não adianta a gente também só ficar no debate nacional, acho que é importante discutir as políticas nacionais, é importante discutir as questões das reformas estruturantes, mas sem conectar com o território, tudo vai ficar muito em vão. Como eu falei, o cidadão, o cidadã e a cidadã
que estão aí nessa rotina massiva, nessa rotina extremamente violenta, de botar o pão para dentro de casa, colocar comida na mesa e garantir a vida dos seus filhos, esse discurso que, por vezes, tem ainda sido reforçado na elite política, e eu digo, inclusive, a elite política progressista, tem que ser modificado. A gente precisa entender qual que é o nosso papel nesse momento. Generosidade, paciência, humildade e muita clareza no nosso discurso. Isso é desafiador? É muito desafiador. E aí, qual é o papel da universidade nesse processo, né? Qual o papel da universidade nessa formação cidadã? A gente tem visto aí projetos bonitos dentro da UNB, projetos que vão à escola, projetos que vão aos territórios, projetos que se conectam não só com quem é da universidade, mas principalmente com quem não é, até porque a universidade ainda é excludente, ainda é restrita no seu acesso. Infelizmente, no Brasil, o ensino superior ainda é um privilégio, ele não é acessível a toda a população. Então, já que nós temos essa oportunidade, nós acessamos a esse privilégio que, na verdade, deveria ser um direito para todos, pela Constituição, mas como que a gente transforma esse nosso poder, esse nosso conhecimento, em uma ferramenta de disseminação, de compartilhamento, de forma generosa e, de fato, democrática, principalmente com os mais pobres, com os menos favorecidos, com os marginalizados, com os vulneráveis da nossa sociedade. Eu acho que é uma reflexão que a gente tem que fazer, e quanto mais pudermos disseminar o conhecimento político, assim temos que fazê-lo, porque só tem esse caminho, não acredito em outro. Ou a gente radicaliza no acesso à educação, para a cidadania, ou a gente vai continuar enfrentando esses dilemas sem conseguir dar passos largos e consistentes numa sociedade verdadeiramente democrática, que não tenha só uma democracia representativa, mas que tenha uma democracia participativa pujante, radical e intensa, né? Usando todas as ferramentas que a Fernanda listou para a gente, todos esses espaços formais, informais, não formais, para que todos eles sejam, de fato, ocupados e bem utilizados. Muito obrigada pela tua fala, Leandro. Realmente, não há política sem representatividade, não há política sem educação. Não tem como a gente estabelecer essa participação jovem, principalmente. Queria te agradecer também pela fala da Publicai. Nós da Publicai temos muito orgulho do nosso projeto em relação ao BRT sobre as mulheres e esperamos muitas participações pela frente também, sem dúvidas. E agora eu queria passar um pouquinho para o professor Marco, para ele se despedir da gente. Professor Marco, muito obrigada pelo teu tempo, que a gente sabe o quão precioso é. Imagina, eu peço desculpas, é que estou dando aula desde as 7 da manhã, estou aqui na GV ainda, tenho que pegar minha filha às 9, e nós estamos evitando aqui aglomeração, transporte público, então ela está dependendo aí de mim, tá? Então eu queria agradecer, Marina, a você, aos seus colegas, e agradecer também aí ao Leandro, a Fernanda, sou fã da Fernanda, ela sabe disso, né? Falo isso publicamente, tá? E cumprimentar também o Reginaldo e pedir desculpa, Reginaldo, por não ver tua fala, tá? Me perdoa e até um próximo encontro, tá? Obrigado, gente. Muito obrigada, professor. Bom, agora eu vou convidar o Reginaldo, nosso representante da Visão Mundial, que atuou em parceria com a Publicai. Reginaldo Silva, ele é paraibano, formado em gestão pública pela Universidade Metodista, coordenador de projetos na área de participação juvenil e segurança pública. Ele vem trabalhando num projeto incrível com a gente de auxílio aos jovens e adolescentes espalhados pelo Brasil inteiro. E é isso, te passo a palavra, Reginaldo. Olá, Marina, todo mundo que está online nos escutando. Professor Marco Antônio, que alegria poder escutá-lo, uma aula incrível. Acho que a gente vai se encontrar ainda em outros momentos, quando eu estiver em Brasília. Na verdade, a minha fala é mais uma fala de agradecimento em nome do Monitoramento Jovem de Políticas Públicas, o MJPOP, que foi muito bem apresentada pelo deputado Leandro. Fiquei muito feliz pela explicação, porque ele já coloca todos os nossos as nossas ações que são realizadas dentro do projeto. Nós, Divisão Mundial, nós investimos muito na participação, com foco no diálogo e na proposição. E é isso que nós temos feito através do MJPOP, que tem grupos hoje em 9 estados brasileiros, mais de 520
adolescentes e jovens inseridos nessas atividades também, e consideramos que essa participação, já que monitoramos políticas públicas, ela é uma participação muito importante quando estamos num processo eleitoral. Então, muitos desses adolescentes e jovens que participaram de nossas formações hoje estão candidatos a vagas nas diversas câmaras municipais do Brasil. Isso é uma coisa que nos deixa muito felizes, porque a partir das formações, a partir do conhecimento que foi adquirido ao longo dos anos, eles puderam se envolver de forma mais efetiva, né, em processos políticos e também buscarem ocupar esses espaços que geralmente não eram ocupados por pessoas oriundas da periferia e que participavam de movimentos como é o Movimento Pop. Então, nós estamos muito felizes por conta disso. Com todo esse aprendizado. Tenho conversado com a Publicai que esse momento formativo que nós tivemos agora, nós iremos replicar ainda em nossos canais no YouTube e também numa plataforma que está sendo construída por Visão Mundial, chamada Juntos pelas Crianças, que é um movimento nacional também, de organizações que defendem os direitos de crianças e adolescentes, os direitos humanos de crianças e adolescentes. Então, nós iremos inserir cada uma dessas falas que foram muito importantes para que sirva de momento formativo para cada um desses adolescentes e jovens. Nós estamos estimulando, motivando cada um desses participantes e de suas comunidades a estarem inseridos nesses projetos. Nós temos como meta, como Visão Mundial, uma meta global no Brasil, que é fazer com que cada comunidade que estivermos presente, ou que estamos presente, sejam comunidades que trabalhem pela proteção à infância de crianças, pela proteção à infância. Que crianças e adolescentes possam crescer em lugares protegidos, em lugares seguros, que eles possam ter as oportunidades necessárias para se desenvolverem e acessarem os espaços que desejarem acessar. Então, nós estamos com meta, construir essas comunidades. E sabemos que nós só podemos construir essas comunidades através de processos políticos que visem o diálogo, que visem a proposição. Então, nós estamos com essa meta. Sabemos que temos grandes desafios relacionados principalmente com a violência que tem afetado crianças e adolescentes, a violência letal que tem retirado a vida desses adolescentes, seja aqui no Nordeste, no Ceará, como por exemplo, ou em estados do Sudeste, onde estamos presentes. Estamos muito preocupados com o altíssimo número de adolescentes que estão sendo assassinados e estamos motivando para que nas cidades em que estamos presentes, os grupos possam propor que sejam construídos planos municipais que tenham como objetivo a redução de homicídios de adolescentes. Então, isso é uma proposição que a gente tem feito aos grupos, que nós desejamos que estejam também nos planos de governos que estão sendo elaborados, que vereadores possam escutar essa meta e levar, porque o município tem um papel importante nessa prevenção. Através do município podemos ter diversas políticas de prevenção mesmo e de proteção que impeçam que esses adolescentes venham ser assassinados tão cedo. Então, nós temos essas duas grandes frentes que resumem: queremos construir lugares, sejam locais seguros, protetivos para adolescentes e jovens, para crianças, adolescentes e jovens, e que os mesmos tenham todas as oportunidades para poderem se desenvolver. Muito obrigado, Marina, e todos os participantes. Muito obrigada, Reginaldo. Nós da Publicai temos um orgulho imenso em ajudar a Visão Mundial em seus projetos. Realmente não tem nada mais valioso do que proteger jovens e adolescentes pelo Brasil inteiro. E, bom, agora a gente vai passar para as perguntas. Então, vamos todos os participantes colaborar
respostas. Tivemos uma pergunta da Tatiana também, que foi: qual a visão de vocês sobre a participação dos jovens na vida pública? E essa participação é um dos fatores que contribui para fortalecer a democracia e aumentar a riqueza dos debates sobre desafios e problemas nacionais? Começo, Marina? Desculpa, não ouvi. Qual a ordem que Podem vocês ficar à vontade preferem? para debater sobre a pergunta. Beleza. Queria agradecer a Tatiana pela fala. Eu acho que é importante a gente perceber qual é a pujança, né, dessa possibilidade de contar com os jovens na vida pública. Quando a gente está falando, né, dessa coisa dos ciclos de vida, a gente entende, junto com alguns referenciais internacionais, que a juventude ela tem a ver com aqueles sujeitos de 15 a 29 anos. Não sei exatamente como é que é o marco da visão mundial, Reginaldo, depois você conta para a gente. Mas é um grupo de pessoas que está vivendo coisas muito diferentes, né? A gente pode perceber, então, que esses sujeitos de 15 a 29 anos, eles podem estar ou não estudando, eles podem estar ou não trabalhando, aí falam muito dos nem, né? Que são sujeitos que nem têm a oportunidade de trabalho e nem a oportunidade de estudo. Isso tem acontecido com bastante frequência no nosso país, desde há muitos anos, obviamente, mas com maior intensidade de uns 4 anos para cá. E a gente também está falando de homens e mulheres e de sujeitos que têm suas diversas orientações e desejos e capacidades de autonomia. Então, certamente, né, é importante tomar em conta essa diversidade desse grupo populacional e como essa diversidade pode ser orientadora também, né, de um ecossistema de projetos políticos dentro dos municípios e das demais unidades da federação, né? Então, a gente pode pensar que múltiplas demandas de direitos humanos e de elementos socioambientais podem estar sendo tomadas em conta a partir das diversidades de vozes da juventude, desde que a gente não queira apagar essa diversidade. E eu quero marcar isso, né, muito fortemente, porque é muito importante perceber, né, que existem também disputas dentro desse mesmo grupo populacional, né, entre sujeitos de elite, sujeitos que estão, né, nessa situação periférica, como o Reginaldo bem colocou quando ele estava trazendo, né, a questão do homicídio da juventude negra e periférica. Então, me parece, sim, que é muito, muito importante a gente perceber que essa presença já existe, mas que é insuficiente, né? A possibilidade de estabelecimento de lógicas de articulação com sujeitos que não necessariamente são jovens, mas que podem ocupar cargos públicos, e também, né, perceber nessas possibilidades de articulação, aquilo que o Leandro estava falando, né, da questão das causas, né? Que essa diversidade de causas às quais os jovens se engajam, ela possa encontrar vazão não apenas nos documentos de campanha política, mas também, de fato, né, nos comprometimentos a posteriori dos cargos eleitos. Então, como a gente falou na apresentação, os programas de governo eles podem estar se transformando, né, em planos plurianuais absolutamente responsivos àquilo que foi pactuado nos processos de campanha. E por isso a importância desses processos de campanha serem os mais abertos possíveis a essa diversidade dessas populações jovens. Eu queria trazer um pouquinho de um conceito de direitos humanos, né? A gente conhece a Declaração de Direitos Humanos, eu espero que vocês, quem não conhece, que busque conhecer, mas eu acho que a gente pode atualizar um pouco essa discussão, né? Para perceber que os direitos humanos eles são absolutamente dinâmicos. E aí, junto com o Herrera Flores, a gente pode perceber que os direitos humanos eles têm a ver com as demandas dos movimentos sociais que estão se estabelecendo em redes, né? Esses movimentos sociais, então, que articulam aí, né, atores que têm as suas múltiplas causas e o impulsionamento de uma convivência que seja justa, que seja digna, que seja solidária, ele vem, então, dessas arenas, desses coletivos da sociedade civil, para dizer o que é ou não é socialmente aceitável. Né? Isso pode encontrar reverberação nesses sujeitos eleitos. Então, encontrar reverberação nos sujeitos eleitos de um conceito de segurança ou de um olhar para a segurança que não seja restrita àquela segurança armamentista, né? Aquela noção de segurança que é absolutamente rígida e pequena, é muito importante para que a gente possa dar conta dessas demandas, né, de acabar, não é de diminuir, né? De acabar com o homicídio da juventude negra e periférica. Então, de que a gente está falando quando a gente está falando de segurança pública?
né? É muito, muito importante a gente conseguir articular, né? Falei bastante articulação na exposição, falo novamente, né? Conseguir articular aquela discussão de intersetorialidade, o que tem a ver com assistência social, segurança pública, né? Em que tem a ver com essas oportunidades de trabalho, emprego e educação, essa concepção de uma vida digna, de uma vida justa, de uma vida na qual os sujeitos sejam absolutamente capazes de dar vazão aos seus desejos, né? No limite, então, das possibilidades dos outros também fazerem. Então, me parece que quando a gente está falando de desenvolvimento, de quando a gente está falando de participação da juventude na vida pública, o que a gente está falando de fato, né, é de uma construção de uma sociedade na qual a gente consiga ter empatia, né, se colocar no lugar do outro, ter esse olhar para o outro e perceber que essas demandas de alteridade, né, essas demandas do outro, elas são tão válidas como as nossas, né? Construir isso tanto nos ambientes informais, né, de solidariedade, de filantropia que sejam, né, como também nos ambientes formais que sejam, né, nesses outros espaços do poder executivo, do poder legislativo. Quando a gente fala no município, a gente está falando desses dois poderes, é muito, muito importante, né? E a gente faz isso através do diálogo, e aí, mais uma vez, né, agradeço e parabenizo a iniciativa da empresa Júnior de Gestão de Políticas Públicas, a Publicai, ao pessoal da Visão Mundial, do MJPOP, por terem, né, estarem percebendo, então, essa relevância aí, né, do diálogo e de chamarem essa diversidade de atores para essa discussão. Obrigada. Muito obrigada, Fernanda. Leandro, se tu tiver alguma coisa para acrescentar. Eu concordo com a Fernanda. É preciso pensar que, quando a gente fala da juventude, a gente não está falando de um público homogêneo, pelo contrário. Pode ser homogêneo do ponto de vista geracional, etário, mas, e mesmo assim, se você pegar a faixa, a galera que tem 15, 17 anos está numa situação completamente diferente de quem está com 20, 23 anos, né? E pensar juventudes, pensar contextos diferentes. O jovem da periferia, ele tem anseios que talvez demandem desafios e respostas do poder público muito diferentes dos anseios do jovem da elite, o jovem de classe A. Então, é preciso pensar também que nós temos essa diversidade de condições, de acesso às oportunidades, e também a diversidade ideológica, que é natural dentro da democracia. Existe um pluralismo dentro dessa juventude, e é preciso permitir que a juventude, lide com esse pluralismo de uma forma republicana. Daí que eu falo da importância da educação, porque, infelizmente, muitos jovens brasileiros têm sido seduzidos por essa visão autoritária, por uma visão totalitarista, fascista, de como se deve, né, de como trata-se a política, e embarcado nessa onda, infelizmente, porque a gente está com uma carência também muito grande de lideranças. Existe um vácuo de referência na política no Brasil hoje, de pessoas que os jovens possam falar assim, pô, que legal, né, o trabalho dessa pessoa, dessa prefeita, dessa vereadora, desse deputado, desse senador. Existe um pouco essa falta de referência, até porque o trabalho dos meios de comunicação em relação à comunicação da própria política, a reverberação dos fatos da política, é muito complexa, no sentido de atrair esse jovem, né? Geralmente se fala dos escândalos, geralmente se fala dos problemas, geralmente se fala das polarizações morais da política, e não se fala dos bons projetos, das boas iniciativas, das ações colaborativas, da participação social que algumas instituições e alguns mandatos têm tentado fazer. Então, infelizmente, a má notícia da política reverbera muito mais do que a boa notícia da política, do que a verdadeira política. O professor Marco estava falando de renovação. Eu acho que renovação, ou novo na política, não é nada demais, é a política do jeito que a gente acredita e que a Constituição determina. É a política acessível a todos, é a política que todo mundo pode participar, é a política que cumpre a missão de efetivar direitos, de servir a população. Só que a gente precisa, então, permitir que os jovens eles exercitem essa democracia na prática. E por isso que eu falo muito da escola, porque a escola é o lugar talvez mais propício para esse exercício da democracia. Na hora de você definir questões ali do dia a dia da comunidade escolar, de você definir, em parceria com seus professores, o que você poderia estudar, de que forma você poderia estudar, fazer pactuações no processo avaliativo. Tem umas experiências muito bacanas aqui em Brasília, eu queria citar o exemplo das comunidades de aprendizagem.
professor José Pacheco, talvez vocês já tenham ouvido falar dele, que é um professor português, o idealizador lá da Escola da Ponte, que ficou muito famosa em Portugal pela disrupção, pela tentativa de implementar uma educação emancipadora. O Pacheco está aqui em Brasília e há 5, 6 anos estamos trabalhando na formação dessas redes de comunidade de aprendizagem. E um caso muito bem sucedido é o da comunidade de aprendizagem do Paranoá. E esses dias eu estava lá, esses dias antes da pandemia, né? A gente fala esses dias, já tem uns 6 meses aí. E aí eu cheguei no dia que estava tendo uma discussão, e lá é uma escola classe, é uma escola de séries iniciais, são crianças. E elas estavam discutindo um problemão da escola. Qual era? Se a mochila guardava lugar na fila do transporte escolar. E aquilo gerava um conflito dentro do ambiente entre eles, ali, que era enorme. Assim, eles brigavam, não, a mochila não guarda lugar, e aí quem que achava que guardava ficava bravo, enfim, era um conflito enorme. O que eles fizeram? Chamaram uma assembleia para discutir se a mochila guardava o lugar na fila do transporte escolar ou não. Então, elegeram os estudantes que defendiam a tese mochila guarda lugar e os estudantes que defendiam a tese mochila não guarda lugar. Cada um teve a oportunidade de expressar a sua posição e foi feita uma votação dentro da Assembleia de Estudantes, ali eram 100 alunos mais ou menos, e a maioria votou que mochila não guarda lugar. Se alguém quiser pegar o primeiro, o segundo ônibus, vai ter que esperar na fila sem deixar a mochila lá para poder brincar. Aí você fala assim, nossa, mas é simples, né? O que isso tem a ver com a democracia? Tudo. Tem a ver com a capacidade de dialogar, de respeitar a diferença, de você saber fundamentar o seu posicionamento. Eu acho que é isso que a gente precisa bater e fortalecer, sabe? Dentro da própria universidade também, nós temos visto aí os espaços da universidade cada dia mais, talvez um pouco esvaziados, né? Assim, como os estudantes também têm se afastado um pouquinho desses espaços formais e não formais. Se a gente não recuperar isso, vai ficar muito difícil pensar institucionalmente, pensar numa esfera macro política, uma mudança, né, de concepção. Muito obrigada, Leandro. A gente tem mais algumas perguntinhas. A próxima foi da Gabriela, que ela queria entender a percepção de vocês a respeito do uso da verba pública agora nas eleições. Eita! Então, acho importante dizer que são percepções individuais, né, que não vão representar, então, o olhar da UNB para esse tema, ou do Departamento de Gestão de Políticas Públicas. Me parece interessante, né? Essa é uma pauta que estava posta desde o movimento que ainda existe pela reforma política, é um movimento super importante que engaja plataformas de pessoas que estão vinculadas a grupos de direitos humanos, como a Plataforma Desca e várias organizações não governamentais. E a ideia de reforma política é uma ideia que tem a ver com a construção de espaços mais equitativos, né? Então, existe um discurso, que não é o discurso desse grupo que eu estava mencionando, que é de que isso é um desperdício de dinheiro, né? Colocar a verba pública para processo eleitoral seria um desperdício de dinheiro público. E existe esse outro discurso de reconhecimento, né, de uma possibilidade de promover candidatos que não necessariamente são ricos e que têm, sim, suas relações, então, com um determinado grupo populacional, né, ou com um determinado território. Então, quando a gente fala, né, de um investimento público para as candidaturas, o que a gente está falando, de fato, é de promoção de equidade, né? Weber já dizia muitos, muitos anos atrás que a política como vocação, ela não pode ser um espaço apenas daqueles sujeitos que são ricos e que podem parar, né, para poderem se tornar políticos. A política como vocação, ela tem a ver com uma capacidade de conseguir conjugar, de conseguir representar interesses coletivos e de conseguir ter uma capacidade de oratória e de trabalho que possa responder às demandas da cidadania. Então, um sujeito político, ele não necessariamente precisa ser um sujeito, né, que tenha aí sua capacidade individual de financiamento a partir da sua riqueza, até porque, né, se isso for a única forma, a gente não só vai excluir outras pessoas de participarem, como também a gente vai fazer
com que aqueles que estejam sendo os representantes não sejam representantes da população, mas sim dos seus próprios interesses. Então, poder contar com dinheiro público é poder contar, né, com a possibilidade de ter pessoas que estejam voltadas ao interesse público e não ao interesse privado. E aí eu sustento a minha defesa, né, e percepção de que essa foi uma mudança bastante positiva. Mas tem vários outros meandres aí. Seria muito legal se o Marco estivesse com a gente, que ele daria conta, enquanto cientista político, né, de trazer aí os instrumentos na sua especificidade. Mas, no geralzão, a minha resposta é essa. Eu acho que a Fernanda colocou bem esse ponto de que é importante você ter a manutenção do processo político-eleitoral, você ter a manutenção do sistema político, justamente para dar mínimas condições que grupos, até partidos, setores da sociedade consigam se fazer representados. Eu vivi uma experiência muito, muito dura no processo eleitoral de 2018, porque eu não tinha dinheiro, não tinha recurso, gastei 30 mil na minha campanha. Acho que muito deu certo porque o partido fez um trabalho colaborativo entre as candidaturas, mas é um processo muito violento. A campanha é um processo muito violento nessa desigualdade do poder econômico entre partidos e entre candidatos. Por isso que a gente precisa encontrar uma medida que seja ideal para evitar o abuso do poder econômico individual. Então, pessoas que têm mais patrimônio, de fato, estejam muito além daquelas que não têm patrimônio, e que a distribuição dos recursos ela seja um pouco mais equitativa. E eu acredito também que a gente precisa rever o modelo de campanha, a forma de fazer campanha no Brasil. Nós somos um país continental, claro que isso passa pelo modelo de eleições proporcionais, que nós temos hoje, né? Eu não sou a favor do voto distrital puro, mas penso que a gente precisaria conciliar um pouco mais da representatividade territorial com a representatividade ideológica, programática, talvez uma coisa híbrida, porque isso também carece muito. Vamos pensar um estado como Minas Gerais, né? O camarada que quer ser deputado estadual ele tem que fazer campanha do sul ao norte de Minas, então são aí centenas de municípios, é muito complicado, isso é caro, né? Para se deslocar, para fazer material, para contratar a equipe, para poder formar uma liga de campanha que consiga reverberar o nome daquela pessoa. E aí a gente tem que pensar também na realidade até do orçamento público brasileiro. Um pouco, a gente fala muito de corrupção, né, da ideia do desvio do dinheiro, essa coisa do mal feito, mas também um pouco a corrupção das prioridades. Principalmente no momento de queda de arrecadação, no momento de limitação e regras que amarraram as mãos de boa parte dos gestores públicos do país. Então, será que o montante é ideal? E a forma de repartir esse montante, ela é democrática? E, ao mesmo tempo, será que a gente não tem soluções hoje que tornem as campanhas um pouco mais competitivas, menos desiguais e suficientes, né? E, ao mesmo tempo, o modelo de financiamento público, será que ele não deveria seguir uma lógica um pouco distinta do que aquela que está hoje, de apenas ter como base a representatividade dos partidos no Congresso Nacional? Porque quanto mais forte, né? Quanto mais voto, mais voto. Quanto mais força, mais força. E não dá espaço para que partidos programáticos ideológicos menores consigam ascender. Então, eu acho que o modelo alemão ele é interessante porque ele atrela a injeção de dinheiro público à capacidade dos partidos de atraírem financiadores individuais, pessoas físicas. Então, a gente acabou com o financiamento empresarial, manteve o financiamento pessoa física, mas é difícil também atrair o cidadão, né, para botar dinheiro em campanha. Mas, de qualquer forma, como é que a gente consegue dar um equilíbrio aí, para que não fique exacerbadamente público, de forma desigual, concentrada, e consiga compartilhar isso com o financiamento da própria sociedade, fazer a sociedade entender que ela também precisa financiar a democracia e apoiar as candidaturas que representam as causas que são do seu interesse. Então, acho que esse é um debate fundamental que a gente precisa fazer na reforma política brasileira. Não foi feita essa discussão na última modificação. O STF teve que se posicionar em relação às doações empresariais. Se não fosse o STF, a gente continuaria com esse descalabro aí dos grandes financiadores. E, enfim, também combater os crimes eleitorais. Não adianta nada de ter regras justas, equilibradas, se a galera recorre ao Caixa 2, se não tem como fiscalizar isso, se tem um escoamento da verba pública ao longo dos anos do mandato, né, com a má utilização de algumas verbas de sustentação do exercício parlamentar, né? Hoje, por exemplo, as verbas que a gente tem para a verba indenizatória, não existe fiscalização sobre isso. É muito fácil você fazer Caixa 2. Né? Quem quer desviar esse dinheiro, desvia.
Então, tudo isso tem que ser colocado na mesa. É uma coisa que a gente vai ter que discutir mesmo, porque também é determinante no processo eleitoral. Sim, muito obrigada. Agora a gente vai fazer só mais uma pergunta e fechar por questão de tempo. Tivemos uma pergunta aqui da Frente Evangélica de Participação Política, que foi: qual o papel dos jovens evangélicos nessa eleição, levando em conta o ambiente de intolerância que vivemos? Legal. É sempre no começo, é isso? Se quiser, eu começo dessa vez, Fernando. Pode ser. Posso? Tá bom. Eu acho que o papel do jovem evangélico deve ser o mesmo de qualquer outro jovem, sendo bem claro aqui. Defender a Constituição e os valores da República. Agora, se esses jovens evangélicos quiserem, de fato, fazer jus aos valores que a sua religião expressa de maneira originária, então eles têm que estar ao lado dos pobres, eles têm que estar ao lado dos vulneráveis, daqueles que são discriminados, violentados. Esses jovens evangélicos têm que estar ao lado dos LGBT, dos negros, das mulheres, tem que estar ao lado de quem mais foi afetado por esta crise e defender as ferramentas e as propostas e as candidaturas que estão alinhadas a esses segmentos e a esses valores. Pelo menos, assim, eu posso até, abrindo aqui uma questão, eu sou cristão e eu acho que muito pouco se difere o que a nossa Constituição determina como opção preferencial pelos pobres, lá no artigo 3º, de erradicar a miséria e a pobreza, de reduzir a desigualdade, com aquilo que, em tese, stricto sensu, o próprio cristianismo defende ou propaga, né? E, então, acho que o papel do jovem evangélico, se ele quiser, de fato, assumir a sua religião como um norteador da sua ação política, é ser radical no sentido da raiz, no sentido de estar vinculado aos princípios da sua orientação, e defender a democracia, e defender os valores da República, porque eu não vejo muita diferença entre os valores cristãos verdadeiros com os valores da democracia e os valores da República. Eu acho que eu não poderia responder melhor, é bem bacana a maneira como o Leandro coloca, né? Entender esses jovens como uma parte muito, muito relevante da sociedade brasileira, né? E que tem aí suas demandas que às vezes se confundem com alguns dos valores que estão estabelecidos e não necessariamente são esses mais fundamentais que o Leandro trouxe, né? Que tem a ver com solidariedade e tal. Junto com essa possibilidade do que a gente estava falando em termos de empatia, né? De se colocar no lugar do outro, de perceber o outro também como, né, alguém que é merecedor de poder ter o exercício da sua autonomia e de ter o exercício da sua dignidade. Então, perceber aí, né, esses jovens evangélicos, como os demais jovens, como um eixo, um feixe importante dessa diversidade pujante que é a juventude brasileira, né, e capazes de construir, então, em coletivo, com outros jovens de outras matrizes religiosas ou sem religião, o país que a gente deseja, o país que a gente quer, norteado, então, pelo pacto social que é estabelecido na Constituição Federal de 1988. Muito, muito bacana a maneira como o Leandro colocou, só posso ratificar. Bom, muito obrigada pela colocação de vocês, obrigada pelo tempo valioso, realmente enriquecedor esse webinar, principalmente para mim, e aposto que para muitos jovens que participaram também. Obrigada à Visão Mundial, à MJ Pop também. E foi isso. Obrigado, Marina, pela organização também, todo o trabalho nesse momento, né? Tivemos pouco tempo de divulgação, assim, mas conseguimos ter um resultado excelente. Eu fiquei pensando na última pergunta também, né? A pergunta meio difícil, meio complicada nesses tempos e que a gente realmente precisa ter a consciência que todos temos deveres coletivos que precisam ser cumpridos e de respeito para com o outro e para com, às vezes, com posições diferentes com a gente, da nossa, mas que a gente respeita sem querer sobrepor uma opinião sobre a outra de alguma forma.
A gente no MJPOP temos grupos diversos demais, né? A maioria se considera cristão, mas a gente fez uma pesquisa de grupo para poder finalizar. A maioria se disse cristão, mas dentro dessa maioria que se disseram cristãos, se identificaram como cristãos, mais de 60% disseram que não vão a nenhuma igreja. Eram só, ou a nenhuma igreja, né, que eram cristãos. Eles eram cristãos, mas disseram que não iam a nenhum, não se identificavam com esses grupos, né. A gente achou interessante isso, porque a gente tem um espaço bacana construído, com várias... A juventude tem várias religiões, né, às vezes não tem religião nenhuma também, e a gente tem caminhado juntos. Mas obrigado, Marina, obrigado, Leandro, Fernanda, a Visão Mundial está muito grata por esse aprendizado nesse momento. Eu que agradeço o convite, Reginaldo, você, a Marina, parabenizo a iniciativa, e acho que é isso, a gente tem que caminhar junto, caminhar articulado, academia, sociedade civil, os políticos, a gente precisa de fato, né, se dispor aí a pensar junto e agir junto. Então, fiquei muito, muito feliz mesmo de estar com vocês nessa noite, aprendo sempre muito com o Marco, com o Leandro Graz, que é uma pessoa que eu admiro muito enquanto político, pesquisador, né, e aprendi também bastante com vocês. Acho que essas iniciativas que vocês têm feito no MJPOP, elas podem aí, né, se disseminar e reverberar de um jeito muito positivo na construção societária, rumo a um caminho que seja mais justo, mais solidário. Então, obrigada. Obrigado, Marina. Reginaldo, obrigado. Fernando, mais uma vez, foi bom te ver aqui virtualmente, poder te escutar, aprender com você. E, Marina, sigam em frente, continuem fazendo esse trabalho bonito que vocês estão desenvolvendo, muito importante, e no que vocês precisarem, podem contar comigo, estou à disposição sempre, tá bom? Parabéns. Muito obrigada mesmo. E é isso, até a próxima. Muito obrigada pela participação de cada um. Parabéns, querida. Boa noite. José Sérgio, você volta?